Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20:2. Este mandamento, proferido por Deus no Monte Sinai durante a entrega dos 10 mandamentos, é um dos pilares centrais da fé judaica e tem profundas implicações não só na religiosidade, mas também na vida cotidiana do povo de Israel. Ele é uma afirmação direta da soberania de Deus, que não só criou o mundo, mas também libertou os israelitas da escravidão no Egito, um evento fundamental na história do judaísmo conhecido como o Êxodo. A abrangência desse mandamento vai além de uma simples declaração de quem Deus é, ele implica na forma como os judeus devem relacionar-se com Deus, com a história de sua redenção e com os demais mandamentos. 1. O contexto histórico e teológico. O versículo de Êxodo 20:2 ocorre após uma série de eventos dramáticos, começando com a escravidão do povo de Israel no Egito. Por centenas de anos, os israelitas viverão como servos, subjugados pela opressão egípcia. A narrativa do Êxodo é marcada pela intervenção direta de Deus na história humana, escolhendo Moisés como seu mensageiro e agente da libertação. As 10 pragas e o milagre da travessia do Mar Vermelho são símbolos poderosos da ação divina para libertar seu povo. A declaração, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, é, portanto, um lembrete de que Deus não é apenas o Criador do mundo, mas também o libertador que agiu de forma miraculosa na história de Israel. Essa ação divina estabelece um vínculo especial entre Deus e os israelitas, sendo a base para a aliança que será formalizada através da entrega dos mandamentos. A mensagem é clara: os israelitas devem lembrar constantemente de sua redenção, e essa memória deve moldar sua relação com Deus e a maneira como vivem como sua nação escolhida. 2. A afirmação de monoteísmo. Eu sou o Senhor, teu Deus, é a primeira de várias declarações no Decálogo que enfatizam o monoteísmo. Neste contexto, não há espaço para outros deuses ou divindades. O monoteísmo é um conceito central em toda a Torá e na religião judaica. O Senhor, o Deus de Israel, é o único Deus verdadeiro e deve ser adorado como tal. Essa afirmação é particularmente significativa porque, na época, os povos ao redor de Israel eram politeístas e tinham múltiplos deuses e divindades. A sociedade egípcia, de onde os israelitas saíram, adorava muitos deuses, e a cultura cananeia, para onde os israelitas estavam indo, também era politeísta. A singularidade de Deus é fundamental para a formação da identidade judaica. O judaísmo não só ensina que Deus é o Criador e sustentador do universo, mas também que ele se revela de maneira pessoal e direta ao seu povo. Essa revelação não é abstrata, ela é uma relação de pacto, onde Deus se compromete a ser o Deus dos israelitas, e os israelitas se comprometem a seguir suas leis e viver de acordo com sua vontade. 3. A ligação com a libertação do Egito. A conexão direta com a libertação do Egito é crucial neste mandamento. A frase, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, faz referência ao grande evento histórico que define o povo de Israel. O Êxodo é visto não apenas como uma libertação política e física da escravidão, mas também como um ato espiritual de Deus, que traz os israelitas de volta à sua aliança e os estabelece como uma nação dedicada a ele. Para os judeus, o Êxodo não é apenas uma lembrança do passado distante, mas uma realidade presente. A cada Pêssar, Páscoa judaica, a história do Êxodo é recontada e revivida, lembrando aos judeus que, como os israelitas foram libertos da escravidão, também são chamados a viver em liberdade espiritual, cumprindo as mitzvot, mandamentos, de Deus. O Êxodo, portanto, simboliza não apenas a libertação física, mas também a libertação espiritual. Deus tira seu povo de um estado de servidão e os chama para uma vida de adoração, liberdade e responsabilidade.
Esse conceito de libertação é integral para o entendimento do judaísmo e também tem uma profundidade teológica que ressoa em muitas das escrituras subsequentes. 4. Implicações práticas. O primeiro mandamento não se limita apenas a um reconhecimento intelectual ou teológico de quem Deus é. Ele também tem implicações práticas sobre como os judeus devem viver. Viver sob o monoteísmo significa que a adoração a Deus deve ser exclusiva, sem qualquer forma de idolatria. Isso se aplica não apenas à adoração de figuras divinas, mas também à confiança em qualquer coisa ou pessoa que se coloque no lugar de Deus, como riquezas, poder, ou até mesmo um líder carismático. Além disso, o reconhecimento de que Deus é o libertador implica um chamado para agir com justiça e compaixão. Deus não apenas redimiu Israel fisicamente, mas também o estabeleceu como uma nação baseada em princípios éticos e morais. Através dos mandamentos subsequentes, os israelitas são chamados a viver de maneira justa, tratar os outros com dignidade e compaixão, e garantir que a sociedade funcione de acordo com os valores divinos. Este mandamento também implica uma responsabilidade coletiva. O povo de Israel, como uma nação, tem uma missão especial de representar a santidade de Deus no mundo. Essa missão envolve tanto a vivência individual quanto a contribuição para o bem-estar coletivo, promovendo a justiça, a paz e o cuidado com os necessitados. 5. Reflexões contemporâneas e aplicações. Embora o primeiro mandamento tenha sido dado a um povo específico em um momento histórico único, ele tem ressonâncias duradouras para a fé judaica e para os crentes em Deus em geral. Para os judeus modernos, este mandamento continua sendo um princípio central. A afirmação de que Deus é o único verdadeiro Deus é a base de toda a fé judaica. Em um mundo moderno onde as crenças religiosas podem ser pluralistas e os valores seculares muitas vezes conflitantes com os princípios religiosos, o primeiro mandamento continua a desafiar os crentes a manter sua fé inabalável. No cristianismo, a ideia de que Deus é o único Deus verdadeiro também é fundamental. Jesus Cristo, nos Evangelhos, reafirma o mandamento de amar a Deus com todo o coração, alma e mente, Mateus 10:37 da noite, ecoando a mensagem central do primeiro mandamento. A compreensão do Deus de Israel como o Deus da criação e da salvação é compartilhada por cristãos, que veem no Êxodo uma figura precursora da redenção espiritual através de Cristo. No mundo moderno, a aplicação do primeiro mandamento também pode ser vista como um chamado à vida de integridade e fidelidade. Em uma sociedade onde o materialismo e a idolatria de valores como poder, riqueza e status são comuns, o primeiro mandamento desafia as pessoas a não colocar essas coisas acima de sua relação com Deus. A verdadeira liberdade, segundo este mandamento, vem do reconhecimento de Deus como o único Senhor e da prática constante de viver de acordo com seus preceitos.